no caso, ao receber o primeiro pacote de algum desses switches OpenFlow, o primeiro pacote é enviado ali para o controlador. O controlador vai ter uma visão da rede, ou seja, ele vai ter uma topologia. Tá? Essa topologia ela foi construída à medida que os switches vão entrando em produção, sendo ativados, eles mandam um evento para o controlador dizendo, olha, eu estou aqui, meu identificador é esse, eu estou conectado nesse outro cara, o identificador dele é esse. Então, eu tenho a topologia. Aí, eu receber o primeiro pacote desse fluxo, eu posso simplesmente descarregar regras e falar, ó, fluxo, switch de cima, você comuta esse pacote, ou esse fluxo, todo o resto dos pacotes desse fluxo, para cá, e depois comuta para cá. Então, você seta essas regras nos vários switches OpenFlow ao longo do caminho, para setar o caminho que você quer enviar. Não precisa ser necessariamente o melhor caminho, depende do seu algoritmo que você implementou lá no controlador. Como é que você vai setar esse caminho? Ok? É quase um circuito, Isso. Não tem reserva de banda, né? Não tem reserva de banda. Isso. Mas existem comandos do OpenFlow que podem fazer reserva de banda. Tá? Algumas pessoas falam que ele tem muita coisa de herança do MPLS. É parecido com o MPLS em alguns aspectos. Tá? Enfim, há controvérsias, mas tem uma inspiração, sim, de circuitos. Aí as decisões elas são feitas em cache e você pode fazer, por exemplo, envia o pacote para a porta 4, reescreve o cabeçalho, envia para a porta 5 e 6, envia o pacote de volta para o controlador. Você também pode enviar pacotes de volta para o controlador para fazer coisas mais sofisticadas. Então, o passo 2 é fazer esse cache. Agora, vou falar um pouco da ideia central do fluxo. O fluxo, nós estamos acostumados, em redes, a trabalhar com o fluxo com os 4 campos. Tá? Os campos endereço origem, endereço destino IP, porta origem, porta destino IP. Aí você sabe que aquele ali é um fluxo. Tá? No caso, o fluxo no OpenFlow, ele é mais abstrato. Você tem o fluxo de uma aplicação, é uma opção. Você tem todas as requisições HTTP, seria um tipo de fluxo. Você teria o tráfego desse cara, do Jim, baseado no endereço dele. Todos os pacotes do Canadá. Você tem uma abstração de fluxo. Tá? Essa abstração é mais abstrata, digamos assim, do que a gente está acostumado. E aí, se você capturar essa noção de fluxo, tá? Que é uma função que pode ser agregada, ou seja, você pode ter vários tipos de tráfegos sendo capturados num fluxo, ou você pode ter, enfim, um usuário capturado num fluxo. Aí você tem uma ideia central de ações nos fluxos. Você pode permitir, você pode negar, você pode rotear, enfim, isolar, tornar o fluxo privado, remover o fluxo. Você pode trabalhar com várias coisas assim em função de mexer no fluxo. Tá? As possibilidades são inúmeras com essa noção de fluxo. Tá? Você pode pensar em, por exemplo, eu estou trabalhando com um fluxo que é um stream de um usuário. Tá? Digamos que seja um fluxo do Jim. E aí eu posso mandar o fluxo Jim por unicast, usando o meu algoritmo, tá? Que está rodando no plano de controle, ou eu posso usar como multicast. Como é que eu faria como multicast? Eu simplesmente, para cada roteador no caminho, eu vou lá e escolho alguns roteadores e falo, olha, você vai pegar o pacote do Jim e você vai encaminhar para as 3 interfaces aqui. E assim por diante. Você vai pegar e vai replicar o pacote do Jim para várias interfaces. Aí você monta um multicast, mas é um multicast puro, digamos assim. Não é um protocolo de multicast. Não tem lá, não tem o DVMRP, o MLSPF, o PIM, modo esparso rodando, nem nada. Você está fazendo um multicast seu puro. Tá? Outras opções, multipath. Você manda o fluxo do Jim por múltiplos caminhos. Tá? Enfim, você tem o controle total, né? Ou waypoints. Você manda o fluxo do Jim primeiro passando por aqui, um analisador de tráfego, firewall, depois passando por lá, que seria um analisador de usuário, etc., para depois sair para a internet o usuário Jim. Então, você tem várias possibilidades, tá? Baseado em fluxos. E aí, baseado nessas propriedades, né, de substrato baseado em fluxo, nós precisamos de uma definição flexível de fluxo, de modo a habilitar essas coisas. Unicast, multicast, waypoints, load balancing e as agregações também. Então, precisamos de uma maneira de representar os fluxos de uma maneira que seja flexível, né?
de modo a você ter controle direto sobre esse fluxo, que é flexível, tá? Rotear, tornar privado, mover, tá? E aí explorar os benefícios da comutação de pacote. Uma vez que você definiu qual é o fluxo, qual é a ação que tem que ser aplicada, você descarrega essa regra no cache do equipamento, e aí ele vai comutar na mais alta velocidade, lá na comutação. Tá? O substrato de comutação, certo? Para definir esses fluxos, o pessoal dá esse nome chamado flow space, espaço de fluxos, o flow space. O flow space, basicamente a ideia é a coleção de bits para você encaminhar o fluxo, tá? Que pode ser de diferentes granularidades. Quais são os bits que eu vou usar para representar um fluxo? Okay? Se eu estiver usando o OpenFlow 1.0, eu vou estar meio que fixo naqueles cabeçalhos. Mas eu posso usar uns coringas. Por exemplo, eu posso dizer, olha, o endereço Ethernet, origem e destino não importa, asterisco. O endereço IP é esse cara aqui, específico. Então eu estou definindo um fluxo. Tá? Ou então, digamos que eu pegue todos os fluxos normais, que a gente está entendendo como normais, que passem pela porta 80. Ou seja, tem o mesmo endereço de rede, o mesmo endereço de IP, e só a porta que é 80. Então eu capturo a porta 80, e aí eu seto aqueles bits, fico olhando aqueles bits, e a partir daqueles bits eu encaminho. Então eu estou fazendo um trabalho agregado. Eu estou agregando todos os fluxos que trabalham com a porta 80, estou juntando tudo e estou definindo esse como sendo o meu fluxo. E aí eu vou e trabalho em encaminhar ele, descartar ele, fazer o que eu quiser. Tá? A princípio, o OpenFlow trabalha com esses campos, tá? Que são 14 campos, que são baseados no Ethernet, no IP. Tá? Mas versões mais novas do OpenFlow já trabalham com o usuário define o flow space dele, do ponto de vista de bits. É um mapa de bits. Então, por exemplo, se eu quiser usar protocolos legados de Ethernet e tal, eu vou lá e vejo onde estão os bits que estão o cabeçalho MAC, tá, de origem e destino. Se eu quiser trabalhar com o meu novo protocolo de rede baseada em conteúdo, por exemplo, aí eu vou lá e seto os bits que eu sei que vão estar lá no meu novo protocolo. Tá? Então é uma visão baseada em bits. Tá? E esse substrato, usando esses cabeçalhos, usando esses bits, ele permite criar essas agregações, criar essas representações, e fica bem fácil de entender elas. Tá? Por exemplo, imagina que eu estou aqui com dois campos de protocolo, tá? O IP de origem e o IP de destino, e eu vou pegar e vou fazer um match, vou fazer um casamento a partir desses dois campos de protocolo. Se eu casar esse endereço de origem com aquele endereço de destino, eu capturo um único fluxo, no sentido que a gente está normalmente acostumado. Tá? Se eu quiser, eu posso pegar o endereço a partir daqui de origem, a partir daqui o origem, a partir dali o destino, a partir dali o destino, e você tem todo um grupo de fluxos, tá, entre duas subredes que está sendo representada e que você pode fazer alguma ação naquilo. Você pode bloquear, você pode encaminhar para uma outra porta e assim por diante. Tá? Ou então, você pode aqui selecionar somente o endereço de IP origem A e todo possível endereço de destino. E aí você captura todos os fluxos que vêm de origem A. Então, essa maneira geométrica de representar o fluxo, o espaço de fluxos, o flow space, ela te dá uma série de propriedades. Ela te dá isolamento, você sabe quais as regras que vão ser tratadas, para quais fluxos essas regras vão ser tratadas. Tá? Então, você tem, por construção geométrica, você tem a separação das regras dos fluxos. Tá? Aí, imagina agora em 3 dimensões. Eu pegando 3 campos agora. Tá? Pegando, sei lá, endereço IP de origem, IP destino, porta destino. Tá? Se eu pegar e selecionar um ponto ali, eu tenho um fluxo. Se eu pegar esse grupo aqui, eu tenho um grupo de endereços IP de origem, endereços IP de destino e portas de origem e destino, que são um grupo de fluxos que eu quero atuar de uma certa maneira. Tá? Então, eu tenho aí o espaço de fluxos, que é essa abstração que o OpenFlow possibilita, essa generalização do espaço de fluxo. E ela é, digamos, segmentada. Cada um deles vai ter uma separação.
Então, com isso, você tem uma certa propriedade do flow space, que é você tem a compatibilidade com o legado, porque todos os protocolos legados, eles vão estar lá baseados nesse flow space. Todos eles vão estar lá, de alguma maneira. Você só precisa atuar para que você pegue os campos corretamente. Por exemplo, se eu tenho hiperversão 4 e hiperversão 6, como é que eu sei qual que eu estou rodando? Pelos campos lá da versão do protocolo. Tá? Então, se eu tivesse um mapa de bits, e esse mapa de bits eu fizesse essa segmentação, eu consigo separar quais são os IP versão 6, quais são os IP versão 4, e eu atuo de uma maneira com uns, atuo de outra maneira com outros. Então, eu faço toda uma segmentação e que é compatível com o legado. É facilmente implementado em hardware. As tabelas dos switches usam TCAN, e a TCAN usa esses bits para fazer um match. Então, bit a bit, você faz os matches, e aí você pode fazer os matches compostos, tá? E aí, em ordem 1, você consegue executar e obter a ação que tem que ser feita para aqueles fluxos. Tá? O forte isolamento dos fluxos, um fluxo não vai interferir no outro fluxo. A regra não vai interferir na outra regra, se você separar ela por fluxo dessa maneira. Porque, por construção geométrica, você pode provar que o fluxo pode ou não se comunicar. Se eles estiverem um sobrepondo com o outro, eles podem se comunicar. Senão, não. Senão, você tem garantia que eles estão isolados, tá? Por construção geométrica. E aí, a solução OpenFlow, então, é baseada em fluxos, pequeno número de ações para cada fluxo, redirecionar ele, roteamento, reescrita de cabeçalho entre flow spaces, isolamento de banda. Você tem tudo isso por OpenFlow. Tá? Então, eu vou falar um pouco de OpenFlow mais detalhadamente. Como é que o OpenFlow funciona? O OpenFlow ele é baseado no switch Ethernet. Tá? Como eu falei, foi um reuso, tá, dessa parte do switch Ethernet. Então, você tem o switch Ethernet comum, ele tem a parte do plano de dados e o plano de controle no mesmo equipamento. Tá? Então, você tem o plano de dados está rodando em hardware, a partir de ASIC, tá, o FPGA, enfim, no plano de dados em hardware. E o plano de software está rodando em algum sistema operacional que está rodando no sistema embarcado. E esse sistema operacional está rodando os protocolos de controle, o roteamento RIP, o SPF, BGP, assim por diante. Está aqui. O OpenFlow, então, vai separar essas coisas. Tá? Vai separar essas coisas, de modo que eu tenho o plano de dados em hardware, eu ainda tenho alguma coisa do plano de controle. Por exemplo, se eu quiser ter alguma funcionalidade, certo, que um switch Ethernet me provê, eu posso ter ela habilitada em conjunto com o OpenFlow, por exemplo. Tá? Eu tenho alguma funcionalidade de plano de controle. Eu tenho aqui um software, tá, que é a parte do switch do OpenFlow, tá, que vai estar se comunicando com o controlador. O que esse software vai fazer? Esse software vai capturar aqui no plano de dados quais são os eventos que estão acontecendo, vai encapsular em pacotes de um protocolo OpenFlow, e o protocolo OpenFlow vai estar rodando ali entre o controlador e o OpenFlow, o protocolo OpenFlow. Ele vai encapsular esses eventos, vai enviar para o controlador OpenFlow, e o controlador OpenFlow vai fazer a função, certo, baseada na visão da rede, e vai gerar uma ação, e essa ação vai ser enviada de volta, vai ser desencapsulada, e vai ser transformada num comando ACL para configurar o plano de dados, para configurar o hardware. Tá? Então, esse aqui é o switch OpenFlow. Tá? Esse protocolo, tá, é um protocolo que está especificado. Então, você tem alguns campos de cabeçalho que especificam qual que é o tipo de ação, qual que é o tipo de evento, o que faz um, o que faz o outro. Tudo isso está especificado na especificação de referência do OpenFlow 1.0, 1.1, 1.2, 1.3. Tá? Esse switch aqui, que tem essa parte de hardware, a parte aqui de software, esse software aqui, tá, ele vai estar rodando na CPU do sistema embarcado do switch. Como ele está rodando na CPU do sistema embarcado do switch, a CPU, enfim, pode ser o gargalo para algumas transações, dependendo da quantidade de requisições de fluxos que você tiver e eventos, pode ser que tenha um gargalo aqui. Tá? Você tem uma parte de segurança que você gostaria de ter, uma segurança por SSL, por exemplo, tá? Porque essa comunicação com o controlador, se ela for aberta, tá? Qualquer pessoa poderia mandar comandos para aquele switch, para fazer outras coisas. Tá? Um malicioso da vida vai fazer isso. Né? Então, você pode usar SSL para isso. E ali está o controlador operando OpenFlow.
Então, mais detalhadamente, nós temos como é que funciona a tabela de fluxos. Tá? Então, você tem, no sistema embarcado, o firmware OpenFlow rodando, e o firmware OpenFlow tem a porta TCP aberta com o controlador. Essa porta TCP ela é uma porta padronizada, é a porta 6633, tá? Com o controlador. Aí, quando você aciona o switch OpenFlow, ele vai se identificar para o controlador, olha, eu sou o switch tal, tá? E vai deixar uma conexão TCP aberta para que você possa ter os eventos e ações sendo enviadas de um lado para o outro. Tá? A tabela de fluxos, tá? Ela pode ser implementada de várias maneiras. Pode ser implementada com a TCAM, tá? Pode ser implementada na memória principal do switch. Tá? Pode ser implementada, talvez, nas tabelas de ACL do switch, de listas de acesso do switch. Tá? E aí ela vai ter alguns campos, essa tabela de fluxo, que no caso do OpenFlow são 14 campos, aqui só tem um subconjunto. E esses campos são os campos onde você vai dizer quais são os fluxos que você quer trabalhar, que você quer atuar. E você tem um campo de ação, tá? E esse campo de ação vai dizer o que você tem que fazer para aquele fluxo. Então isso aí vai estar implementado na tabela de fluxos. Para cada pacote que chega, o pacote chega por alguma dessas portas, por exemplo, esse pacote aqui está vindo dessa 5678, está chegando. Se ele encontrar uma regra já em posição, tipo essa regra aqui, tem endereço IP 5678. Tá? Então ele já vai comutar para a porta 1. Enfim, vai mandar para si mesmo. Mas, se não tiver a regra, aí você vai enviar de volta para o controlador, e o controlador vai fazer o processamento e vai mandar de volta a ação para cadastrar essa regra, cadastrando regras. As entradas da tabela de fluxo são, então, dessa maneira. Você tem a regra tem esses campos de protocolo aqui, tem VLAN, tem endereços MAC, tem tipo de encapsulamento Ethernet, IP, portas TCP, assim por diante. Outras, a porta física, onde veio aquele pacote. Aí você tem a regra. Você tem as ações, que são poucas ações. Você pode encaminhar para uma porta, encapsular o pacote e enviar para o controlador. Tá? Por exemplo, a gente vai ver no Routeflow isso. O Routeflow ele tem máquinas virtuais que são como se fossem roteadores, máquinas virtuais roteadores, usando Quagga. E essas máquinas virtuais roteadores eles vão estar configurando os switches. Tá? E aí vão estar setando as regras para poder fazer o roteamento. Se eu quisesse acessar esse roteador virtual, eu teria que fazer um SSH para o roteador virtual. Mas ele está rodando lá no controlador, então eu tenho que encaminhar esses pacotes para o controlador. Então, eu tenho a possibilidade de encaminhar para o controlador os dados. Então, eu tenho a possibilidade do plano de dados falar com o plano de controle, de alguma maneira. Tá? Descartar pacotes, mandar para um processamento pipeline normal. Ou seja, se você tem um switch que tem a possibilidade dos dois, você poderia ter OpenFlow, ou se o OpenFlow não tiver uma regra, ele faz o switching normal. Então, ele faz o processamento normal. E modificar cabeçalhos. Tá? Se você quiser fazer roteamento, você tem que modificar os cabeçalhos MAC. Por exemplo, de uma interface para outra interface. Você tem que modificar o campo TTL, né? Que é o campo de autodestruição do TCP, né? do IP. Porque, eventualmente, você pode ter um loop infinito e nunca mais o pacote morre, né? Se o TTL não for zerado. Então, você pode modificar os cabeçalhos. Então, tem essa possibilidade de modificar os cabeçalhos. E uma última coisa que fica também associada à tabela de fluxos são estatísticas. E as estatísticas são muito importantes para, por exemplo, ter informação para fazer balanceamento de carga. Então, eu tenho quantos pacotes e quantos bytes para cada regra. Se você puder pegar cada regra, você pode olhar quais as regras mais utilizadas e pode fazer um tratamento baseado nessas regras, baseado nesses dados. Tá? Aqui tem alguns exemplos de entradas da tabela de fluxo. Por exemplo, se eu quiser fazer um switching, eu só preciso olhar o endereço MAC destino. Tá? Isso aqui é uma regra, que eu cadastrei essa regra, quer dizer, veio um evento anterior, eu descobri onde o cara estava, ele estava com aquele endereço MAC naquela porta, e agora uma outra pessoa está tentando chegar nele. Então, essa outra pessoa tentando chegar nele, eu só cadastro aquela regra, o destino é aquele cara, e a porta é a 6. Eu estou fazendo switching, estou fazendo computação normal. Tá? Se eu quiser fazer um flow switching, ou seja, se eu quiser fazer uma computação por fluxo de uma maneira fina, pegar um fluxo
de uma aplicação de e-mail, tá? E eu pegar esse fluxo e passar por um caminho específico que eu quero, eu posso montar dessa maneira. Se eu quiser fazer um firewall para a porta 22, eu estabeleço uma regra que faz um match no 22 e descarta tudo que vier em 22, naquele switch. Tá? Então, eu tenho aqui esses exemplos. Tá? Algumas opções do OpenFlow para montar a rede OpenFlow. Tá? O controle ele é centralizado versus distribuído, no sentido que você pode ter uma única máquina. Aqui no nosso setup, que nós vamos montar amanhã para testes, nós temos essa máquina aqui, ela vai ser o controlador. Tá? E os switches vão estar pendurados, digamos assim, nesse controlador. Então, esse é um controle centralizado. Mas eu poderia ter um endereço IP e um número de máquinas virtuais atendendo a esse único endereço IP. E esse número de máquinas virtuais seriam os meus controladores com alta disponibilidade. Se falhasse um, eu teria o outro. Com o mesmo programa, com a mesma consistência. Tá? Você pode ter também um controlador para cada switch. Você poderia ter, claro, no extremo, uma máquina com um controlador aqui, uma máquina com um controlador ali, uma outra máquina com um controlador ali, cada máquina com o seu controlador. E aí cada um poderia ter uma funcionalidade diferente. Tá? Porque você está programando cada controlador, você pode ter, essa aqui é uma funcionalidade mais de rede de acesso. Aquela ali é uma funcionalidade mais de rede de núcleo. Então você pode separar. O roteamento ele pode ser por fluxo, no sentido clássico, ou ele pode ser por agregação. O fluxo, no sentido clássico, você gerencia individualmente cada fluxo. Você olha aquele fluxo entrando, você coloca aquela entrada na tabela de fluxos, uma entrada completa, contendo o fluxo. Tá? Só que você tem um problema. A sua tabela é ilimitada, tem uma certa quantidade de entradas máximas. Então, se você colocar fluxo por fluxo ali, logo, logo você vai terminar os fluxos, vai ficar sem fluxos. Tá? Então, você tem as entradas. Esse tipo de entrada, baseada em fluxo, é chamado de exact match. Então, é aquele fluxo específico. Tá? E você tem uma entrada por fluxo na tabela. É bom para um controle fino, mas é ruim porque você não tem muita escalabilidade. Se tiver muitos fluxos, você não vai caber na sua tabela, tá? Na sua tabela TCAM. Tá? Opção agregado. A opção agregada seria quando você usa coringas na sua tabela de fluxos. Tá? Por exemplo, se eu pegar e colocar um coringa nos endereços IP de origem, não me importa o endereço de origem, desde que o endereço de destino seja esse. Então, um monte de fluxos, do sentido normal, clássico da palavra, vão ser encaminhados para essa regra. Tá? Aí o que acontece? Você tem menos regras. Então, você cabe na sua tabela de fluxos. Tem menos regras. Tá? Às vezes, essas regras elas se aplicam, enfim, a muitos pacotes diferentes. Então, você não precisa ficar toda hora perguntando para o controlador, você diminui essa interrupção com o controlador. Você já descarrega essa regra. Tá? Bom para backbone, esse tipo de coisa. Você agregar vários fluxos, tá? Tipo fazer um roteamento com sumarização. Tá? Modo reativo versus proativo, que foi o que eu comentei anteriormente. Tá? O modo reativo e o modo proativo pré-populado. No reativo, o que acontece é o primeiro pacote do fluxo não tem entrada na tabela. Não tendo entrada na tabela, o switch não sabe o que fazer. Ele manda para o controlador. E aí o controlador vai lá e seta a primeira regra. Então, existe um atraso no primeiro pacote do fluxo. A gente vai fazer os pings amanhã, você vai ver que o primeiro ping ele leva bastante tempo para completar. Mas os subsequentes são todos rápidos. Porque aí é só no nível de hardware. Tá? O reativo tem a vantagem de que você tem um uso sob demanda da tabela de fluxos. Não usou, as entradas podem ser ocupadas por outras coisas. Tá? Você não fica mantendo aquelas entradas o tempo todo. Tá? Se houver perda de conexão com o controle, isso é um problema no reativo, porque tudo depende do controlador. Então, você pode ficar com a unidade com problemas. Quer dizer, entrou um novo fluxo, o que eu faço? Eu não sei. Mando para o controlador está desativo. Aí, tá? O outro modo é o modo proativo, onde o controlador pré-popula a tabela de controle, a tabela de fluxos. Então, você vai lá e já descarrega uma série de regras que você sabe que vai usar, e aí ali você já começa com um atraso de fluxo, de setup de fluxo, é 0.
porque eu não preciso ficar perguntando para o controlador. Já está lá aquelas regras. Tá? A perda de controle da conexão, a perda de conexão do controlador, não vai impactar o tráfego. Por quê? Porque eu não preciso ficar incomodando o controlador. Já tem umas regras pré-definidas. Então, isso aí está tudo no plano de dados. E isso essencialmente requer agregação, coringas. Tá? Então, você vai lá precisar colocar coringas para carregar essas opções de reativo e proativo. Bom, vou parar um pouco. Falei bem rápido, bastante coisa. Gostaria de perguntar sobre suas dúvidas sobre o OpenFlow. Porque o TCP ele faz uma transferência e ele consegue uma certa banda sozinho. Mas se você abre 4 TCPs, você consegue 4 vezes mais banda. Aí o pessoal da ETF briga muito por causa disso, porque o TCP é socialista e tal, porque ele divide igualmente a banda. Mas se você abrir mais TCPs, você ganha mais. Tá? Bom, uso da rede OpenFlow, tá? Em uma rede dedicada. Quando você tem os switches OpenFlow, você tem o controlador, você tem o código aí do Aaron, tá? E ali você tem as tabelas de fluxo. À medida que chegam os pacotes, são enviados para o controlador e o controlador descarrega em várias tabelas de fluxo, em vários switches. Tá? Então, você vai descarregar nesses vários switches aqui. Roadmap do OpenFlow. Tá? O roadmap, OpenFlow versão 1.0, ele faz esses matches desses pacotes, dos campos. Tá? Tem alguma coisa de fatiamento de banda não implementada em alguns switches. Tá? Na versão 1.1, você tem extensões para redes de longa distância. Tá? Você tem múltiplas tabelas, túneis, agregação de interface. Na versão 1.1 e 1.2, você tem muito mais flexibilidade. Você tem a flexibilidade de manipular os bits. O uso de bitmaps para match, reescrita também por bitmap. Então, você tem mais funcionalidades aqui no 1.2 e 1.3. Tá? A versão 1.0 tem vários fabricantes, tá? 1.0. A versão 1.2 tá? Tem uma implementação de testes que foi disponibilizada pelo CPQD tá? Esse ano. Só que ele é só um software switch. É um switch em software. Tá? Que é baseado no OpenVSwitch. O OpenVSwitch é um switch em software que o pessoal adora em computação em nuvem. Tá? Normalmente, em computação em nuvem, as suas máquinas virtuais elas precisam se comunicar. Elas se comunicam por uma ponte, por uma bridge do sistema operacional, do Linux. Tá? Aí você monta essas bridges. Aí o pessoal foi e falou, pô, essas bridges são muito simples. Tá? E aí esse pessoal foi desenvolver um switch bem avançado, e esse switch bem avançado, ele serve para a comunicação na nuvem, né? Quer dizer, entre máquinas virtuais, e ele opera com OpenFlow também. Tá? O pessoal que desenvolveu esse OpenVSwitch, o nome da empresa chama Nicira. Tá? Eles estavam bem felizes fazendo o OpenVSwitch para a comunidade, tudo. Eles têm um produto próprio e, eventualmente, eles foram comprados pela VMware por $1 bilhão. Então, você vai ter OpenVSwitch no VMware, provavelmente, e OpenFlow no VMware. Tá? Pode esperar. Não, eles continuam. É um forte desenvolvimento, porque, na verdade, o desenvolvimento é feito em conjunto com o NASA, com o pessoal do Hackspace, que estão desenvolvendo o OpenStack. Né? E também tem o pessoal da Zen, o Zen Cloud Platform, a plataforma de nuvem da Zen, ela usa o OpenVSwitch também. Todo mundo usa, porque, cara, muito bom o produto, né? O software. E é livre, totalmente aberto. Né? Essas coisas acontecem, né? De repente a VMware fala, não, chega, não vamos mais dar, só eu uso. Bom, o OpenFlow ele usa um canal seguro para comunicação. Tá? Esse canal seguro ele trata as comunicações entre o controle e o controlador, o switch e o controlador. As mensagens elas vão ser enviadas pelo protocolo, que tem um certo formato. Tá? Os switches eles vão enviar mensagens não solicitadas, chegada de porta, mudança de estado, assim por diante. Os switches, tá? Como é que eles são feitos? Você configura eles com o endereço IP e o número de porta do controlador. Amanhã a gente vai fazer esses experimentos, mas existe uma porta aqui no switch Datacom, que é a porta de gerência, a porta de management. E nessa porta de gerência, a gente configura um endereço IP
de modo que ele seja acessível para a máquina de controlador. E aí a máquina de controlador comunica, abre uma conexão TCP com o controlador, e aí você tem a comunicação. Tá? Então, você tem essa configuração básica do endereço IP e do número da porta, que é o 6633. Tá? A conexão pode ser segura usando o SSL, né, o TLS. Os tipos de tem vários tipos de mensagem que acontecem entre o switch OpenFlow e o controlador. Tem mensagens que são do controlador para o switch, o controlador perguntando alguma coisa para o switch. Por exemplo, quais são as capacidades que você suporta? Quais são as portas e quanto tem de capacidade em cada porta? Ah, eu tenho aqui 24 portas, sendo que 7 estão ativas, 8 estão ativas e cada porta é 1 GB. Tá? O controlador tem essa manipulação dos fluxos pela entrada na tabela de fluxos, tá? E ele tem a opção de obter estatísticas. Tá? Existe uma certa comunicação assíncrona do switch para o controlador, que seria os eventos. Tá? Por exemplo, olha, chegou um pacote aqui, o que eu faço com ele? Então, é encaminhado um evento para cima para o controlador. O pacote que chega e não tem nenhum match, ele vai ter que ser enviado para o controlador. Se tiver um match na tabela, ele vai ser comutado. Tá? Mudanças de estado também é uma coisa assíncrona. Quer dizer, pode acontecer a qualquer momento. O fluxo vai ser removido, a porta ficou down, e aí você manda uma mensagem para o controlador e o controlador vai atuar. Ou seja, o seu programa tem que verificar que aconteceu aquela porta down e tem que reprogramar aquilo, fazer um outro caminho. Tá? E tem uma comunicação assimétrica para saber se está tudo funcionando bem. Umas mensagens de hello entre eles, umas mensagens de echo que ficam lá sendo enviadas entre eles. As mensagens são essas aqui. Tá? Elas podem ser capturadas pelo Wireshark. Então, você pode abrir o Wireshark, olhar, tá? Mas é um Wireshark com um plugin OpenFlow, e você pode ver essa comunicação acontecendo. O hello vai ser enviado depois de um handshake com o controlador, com o switch. Tá? Depois um hello de volta. Features request é uma requisição do controlador para o switch, perguntando, olha, o que você tem de portas, o que você tem de capacidade? Ah, eu tenho essas portas, eu tenho essas capacidades. Aí, configurações, o controlador pode enviar uma certa configuração. Olha, para esse determinado fluxo, depois de tantos segundos, você pega e manda ele expirar, por exemplo. Então, essa entrada expira depois de tantos segundos. Tá? Features reply, port status, são esse tipo de comunicação que são mais na inicialização do OpenFlow. E essas aqui são as mais importantes. Tá? Do protocolo OpenFlow, essas aqui são as mais importantes. São as mensagens trocadas entre eventos e ações do protocolo OpenFlow. No caso, existe uma mensagem chamada packet in, e essa mensagem ela acontece do switch para o controlador, e ela vai estar anunciando que um determinado pacote foi recebido, tá? E ele não fez match em nenhuma entrada na tabela de fluxos, tá? E ele precisa ser processado. Então, ele é enviado para o controlador, e o controlador vai fazer alguma ação. Tá? Aí nós temos mensagens packet out, que são mensagens que são enviadas para o controlador, do controlador para o switch, e aí o pacote sai a partir do switch. Como se fosse um pacote fantasma, digamos assim. O controlador ele quer fazer um ping para uma rede que não é a dele, mas passando por aquele switch OpenFlow que está na borda da rede dele. Então, ele monta a mensagem dele, um ping, e fala para o controlador, manda esse pacote aqui pela sua porta 20. E aí ele vai lá e manda pela porta 20. Tá? Então tem esse packet out, enviar um pacote a partir de uma das portas. E o pacote pode ser qualquer coisa. Tá? Essa mensagem flow mod também é uma das mais importantes, se não a mais importante. Tá? É a que vai instruir o switch a adicionar uma entrada na tabela de fluxos. Então, flow modification significa que você vai modificar a tabela de fluxos e vai ter essa entrada. E essa entrada vai ter lá os endereços, as portas, e vai ter a ação, que você vai estar incluindo como ação disso daqui. Flow expired é uma mensagem que o switch vai mandar de volta, dizendo quando acabou um fluxo por inatividade. Porque, assim, as regras que você vai descarregando, elas podem ter um tempo que você seta. Por exemplo, eu quero essa regra rodar por 30 segundos. Tá? Só que, enquanto tiver tráfego, a regra ela vai sendo atualizada naqueles 30 segundos. Ou seja, não dá timeout enquanto tiver tráfego. Quando parar o tráfego,
Aí, depois de 30 segundos, ele vai lá dar um timeout, manda a mensagem flow expired, e o controlador sabe que acabou aquele fluxo. Tá? Se precisar, ele põe um novo. Mas aí vai sendo feito sob demanda. Tá legal? Bom, essa aqui é, digamos, as trocas de mensagens mais importantes do OpenFlow. Alguma pergunta sobre elas? Alguém entendeu elas? Não, você não vale. No caso, no switch OpenFlow, existe esse campo de tempo da regra. Tá? Esse campo da regra, esse tempo, é justamente para você não ficar populando muito a tabela de fluxos para sempre. Porque você pode ter 300 mil fluxos passando e numa hora, mas talvez uma quantidade razoável de fluxos passando em 1 minuto. Então, se você está em 1 minuto, a sua tabela vai crescer com um determinado tamanho e, eventualmente, aqueles fluxos vão ser esquecidos, digamos assim, e aí o controlador vai adicionar, popular novamente eles à medida que eles vão entrando de novo. Né? Então, você tem um ganho de estado. Né? Você não vai ficar armazenando o estado todo de uma hora, um mês. Mas, para algumas coisas, pode ser importante você manter essa regra para sempre. Por exemplo, no caso do route flow, se um roteador legado estiver querendo conversar com o roteador virtual do route flow, ele vai usar a porta do SPF, a porta de comunicação, ou do RIP. Tá? Então, é interessante você ter uma regra ali fixa para, eventualmente, vier um pacote, o SPF, RIP, da rede vizinha, que você capture aquilo e mande para o plano de controle, e o plano de controle processe aquilo. Tá? Daria para fazer por eventos? Daria para fazer por eventos também. Tá? Mas aí você teria um atraso. Aí pode ser que esse atraso impacte o próprio roteamento ali. Você tem convergência, tem um monte de coisa. Então, seria interessante ter uma regra fixa. Tá? Mais perguntas, né? Então, no caso, foi feito um estudo, tá? E foi publicado no SIGCOMM 2011, chamado DevOflows, que foi um estudo da HP, um dos fabricantes. Tá? E no estudo deles, eles tinham um switch que tinha 160 GB de backplane. Tá? E esses 160 GB de backplane, eles usam completamente ele. Ou seja, você não tem nenhuma perda de desempenho no plano de dados. A perda de desempenho você teria se você tivesse muitas requisições para o plano de controle. E eles testaram quantas requisições para o plano de controle para ter essa perda de desempenho. No switch deles, eu não lembro certamente certinho o valor, mas é por volta de 10 mil, 20 mil fluxos por segundo, ele consegue aquela CPU. Né? Aqui o firmware, ele tem que encapsular as mensagens e de volta, né? Ele tem que encapsular essas mensagens. Então, por volta de 10 a 30 mil fluxos por segundo, ele conseguia encapsular. Porque você precisa de um chip aqui dentro dessa. E o chip não vai ser um i7 que vai estar rodando no sistema embarcado. Vai ser um chip bem mais simples. Tá? Então ele tinha essa limitação. Tá? Eles detectaram que essa limitação só aconteceria num data center de larga escala. Ou seja, se fosse um super data center, você teria por volta dessa quantidade de fluxos por segundo. 10 a 30 mil fluxos. Aí teria um problema. Aí eles falam que, por exemplo, você poderia fazer um pré-popular a tabela com alguns coringas, e aí você tem um processamento, e aí você tem poucas interrupções, digamos assim. Poucas interrupções de fluxos por segundo vindo para o controlador. Então você consegue minimizar esse problema. Então, do ponto de vista de desempenho, não perde nada em relação a outros equipamentos. Tá? O que pode ter perda é o primeiro pacote.
você vai sentir um atraso no primeiro pacote. Tá? Porque ele tem que ir ser enviado para o plano de controle e voltar. Mas se você pré-popular ele, você já manda. Tá? Por exemplo, imagina uma conexão HTTP. Conexão HTTP ela é muito rápida. É 1 ou 2 pacotes. Então, talvez não seja interessante você pegar e encaminhar para o controle, tá? Para depois o controle setar a regra para aquele fluxo HTTP. Talvez seja interessante você já colocar a regra, porta 80, destino, deixa lá, e encaminha para a porta do servidor web. Aí você não tem esse startup, esse pagamento desse tempo entre chegou o pacote, ser encaminhado o evento e volta para o controlador. E isso pode levar 100 milissegundos, 200 milissegundos, dependendo da implementação. Pode prever isso. Como você está no domínio da aplicação, você faz o que você acha melhor. Então, você pode já pré-carregar essas regras, né, para você evitar essas chamadas sucessivas de interrupção para o controlador. Então, o controlador ele tem uma API de programação, a gente vai ter na aula que vem. Tá? Tem, enfim, alguns métodos de você capturar os eventos, fazer as ações por programas. Tá? E essa API é o que está disponível nos vários controladores possíveis. O POX, o NOX, tem vários tipos de controladores. E aí, um desses controladores, você vai escolher um deles, vai programar e você vai ter acesso a essa API. E aí, acesso a essa API significa que o cara mandou esse pacote aqui, o controlador desencapsulou para você, já deixou já bem tratadinho, e só vai chamar a sua função que vai fazer aquilo que você quer fazer. Ponto. Isso, consegue. Mais perguntas? Opa, desculpa, pode falar. Uhum. Ah. Verdade. Bom, os congestionamentos que acontecem no plano de dados, eles permanecem acontecendo no plano de dados. Assim, você pode ter múltiplas filas no switch, e você pode priorizar pelas filas, e as ações podem envolver essas filas. Você pode setar por filas, não no OpenFlow 1.0, mas no OpenFlow mais avançado. Outras possibilidades de controle de qualidade de serviço seriam você balancear o tráfego baseado na coleta de dados, de bytes, de estatísticas por fluxo. Por quê? Por exemplo, eu tenho... cadê? Eu tenho as estatísticas aqui de cada um dos fluxos. Então, eu posso ficar coletando essas estatísticas da minha rede como um todo e posso, eventualmente, na decisão do encaminhamento do caminho, escolher um outro caminho para balancear e ter um pouco de qualidade de serviço do ponto de vista de que eu estou usando outro caminho, mais livre, com mais banda. E é possível. É possível também, não sei se na especificação 1.1, setar certas capacidades de, como se fossem NICs virtuais. 10 mega, 5 mega, 15 mega. Você setar isso e aí usar isso. Tá? Com fila prioritária, com certeza. Tem. Isso. Eu acho que você pode usar essas filas prioritárias no switch, tá? Pode usar elas. E você pode também rerotear para fazer uma qualidade de serviço baseada em roteamento, tá? E você pode fazer um carve, né? Cortar a banda e setar para cada tipo de aplicação. Tipo, eu vou dar 10 mega para esse cara, 20 mega para aquele cara. Mas isso depende. Isso já são recursos mais avançados. O que vários switches vão te dar vão ser o mais básico.
Mais avançado, talvez nem todos suportem. Eu não fiz nenhum teste com o Switch Datacom com isso. É. Ah, tem priorização, não tem? No OpenFlow ainda não está implementado, né? Isso. Então. Pergunta. Essa é? Aham. Repara, o FlowMod é a comunicação do controlador com switches. Então, você tem que provavelmente dizer quem é o switch que você está mandando aquela regra e qual que é a regra que você está mandando. Então, se você quiser montar um caminho inteiro, você tem que falar com o switch A, B, C e D, e aí cada um deles você manda a regra junto com a comunicação com ele. Fazer um loop, essa sua função teria que ter um loop e ir percorrendo switch por switch, e cada switch você coloca aquele trecho da regra. Então, tipo, o pacote entrou na porta 1, vai sair na porta 4, depois vai entrar na porta 4 desse aqui, vai sair na porta 5, vai entrar na 5 e vai sair na 7. Então, você tem que percorrer os switches todos. Cada switch vai ter um identificador. Para você enxerga ele como sendo o fluxo que você está descarregando entre switches. Mas a tabela de fluxos ela é única para cada switch. Isso. Não tem não. Às vezes você tem que setar, por exemplo, eu quero encaminhar todas as portas para a porta 80. Quero encaminhar todo o meu tráfego da 80 por aquele caminho. Então eu pego aqui a porta 80 e vou e mando para esse switch para a porta 1. Talvez o próximo switch para a porta 3. O próximo switch para a porta 5. Para eles, todos eles, o que tem é essa regra. A porta 80 ele sabe o que ele faz. Mas o controlador é que tem essa visão macro que ele consegue ver dentro da topologia para onde está fluindo aquele fluxo. Não, aí você pode criar uma estrutura de dados para identificar os fluxos dessa maneira. Então você pega e identifica eles. Não, o Floodlight tem algumas coisas já. Tem alguns controladores que já têm algumas coisas implementadas e você pode reaproveitar módulos. Eu já tenho identificadores de fluxo e eu posso trabalhar em cima desses identificadores de fluxo para fazer roteamento e coisas do gênero. Tá? Então, tem controladores já com algumas funcionalidades. Mas se for trabalhar com controlador, tá, e não com a aplicação já pronta, você tem que programar algumas coisas para que o controlador faça o que você quer. Né? Aí pode ser que ele tenha alguns módulos. Se você trabalhar com a aplicação pronta, por exemplo, vamos usar o Routeflow. O Routeflow está pronto, é uma aplicação que está rodando em cima do controlador. Então, vamos só usar ele. Então, a gente só precisa configurar ele e tal, e ver como é que funciona, enfim, os fluxos, né, nele. Como é que ele rastreia os fluxos? Ele rastreia olhando lá na tabela de roteamento, e aí na tabela de roteamento ele olha qual que é a rota e descarrega no switch, olha, encaminha para cá. Depois vai para outro switch, encaminha para cá. Vai para outro switch, encaminha para cá. Aí montou toda a rota que vai passar aquele fluxo. Tá? Eventualmente não passa mais aquele fluxo, as rotas são descartadas. Então é sob demanda as rotas. Tá? É o roteamento sob demanda, nesse caso. Uhum. Sim. 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 Tem switches, pontos de acesso sem fio, que rodam OpenFlow. Tá? Tem um firmware específico baseado no OpenWRT, é um projeto aberto de firmware para pontos de acesso, e você pode descarregar o OpenFlow ali nele, e aí você pode tratar OpenFlow com pontos de acesso. Seria o switch.
OpenFlow. Seria o switch, é. Mais perguntas? Isso. Pois é, depende da tabela de roteamento. E essa tabela de roteamento, no caso da aplicação do Routeflow, ela vai estar sendo feita toda no mundo virtual. Os roteadores vão estar trocando tabelas e vão estar montando o roteamento no mundo virtual. Então, se eventualmente tiver um link fora, desativo, esse link desativo físico vai ser propagado para um link virtual, e aí os roteadores vão trocar as tabelas de roteamento. Aí o próximo fluxo que entrar, ele já vai pegar essa nova regra, que vai passar por um outro caminho. Entendeu? Isso. Se você tiver embarcar junto com a qualidade de serviço, capturar as estatísticas de bytes, você tem mais coisas. Tá? Mais perguntas? Bom, duas coisinhas, dois slides sobre o que o OpenFlow não consegue fazer. Tá? O que ele não consegue fazer? As aplicações de rede do OpenFlow, elas são baseadas em fluxo. Tá? Elas não são baseadas em pacotes. Como elas não são baseadas em pacotes, tá? Você não consegue fazer com o OpenFlow, por exemplo, uma amostragem de 1% dos pacotes. Ou seja, eu gostaria de pegar, a cada 1000 pacotes, a cada 100 pacotes, eu gostaria de pegar um pacote para fazer uma amostragem. Não tem como você fazer isso, né, em regras e ações. Porque a regra, ela vai ter um match de um determinado conjunto de cabeçalhos, e você só tem encaminhamento, descarte, ou descarta tudo, ou não descarta nada, ou encaminha tudo, não encaminha nada. Não tem como você fracionar, digamos assim. Tá? Porque é baseado em fluxo e não em pacotes. Tá? Isso é uma limitação fundamental. Né? Aparentemente, na versão 1.2, já tem algumas coisas que permitem fazer um processamento. Você primeiro escolhe o fluxo que você quer tratar, e depois você trata esse fluxo de novo com uma outra regra. Então, você tem duas regras, uma regra e depois uma segunda regra. E aí você consegue já fazer esse tipo de coisa com o OpenFlow 1.2 e 1.3. Tá? Como se você tivesse... Bom, separa esse fluxo aqui, depois passa para essa segunda regra, eu trato, dentro desse fluxo eu trato esses pacotes com esse número de sequências, sei lá o quê. Tá? E aí eu posso fazer inclusive loops dessas partes de processamento no pipeline. Eu posso trabalhar com várias regras, separando os fluxos, e depois voltar para uma regra anterior, fazendo tipo como se fosse árvores de decisão para processamento do fluxo no switch. Tá? Ou seja, bastante intenso essa parte. 1.2, 1.3. Isso aí é, digamos, OpenFlow para macho. Né? Tá? Uso de todas as tabelas do switch OpenFlow. Isso aí está previsto em futuras versões, quer dizer, já na versão 1.2. Tá? Outras primitivas de redirecionamento que você gostaria de fazer, outras maneiras. Tá? Não só encaminhar por porta, não só reescrever os cabeçalhos que tem, fazer de outras maneiras, isso aí não tem como fazer. Mas com a versão 1.2 e 1.3 isso aí tudo é resolvido. Novos formatos de pacotes e definições. O ABNF, né, a formatação da gramática da linguagem formal do cabeçalho. Tá? Você gostaria de ter um novo cabeçalho ali, você não tem no OpenFlow 1.0, mas no 1.2, 1.3 você vai ter isso, porque você vai usar mapas de bits, tá, para você manipular os bits. Tá? Configuração de novos fluxos rapidamente. Infelizmente, você tem esse pagamento, esse payoff, né, que você tem que pegar e tem que falar com o controlador. Então, você tem uma dezena de milissegundos no primeiro pacote, que você tem que falar com o controlador. Mas você poderia empurrar essas regras pré-ativamente, né? Já colocar elas antes. O problema de você colocar elas antes é que já vai estar sendo tudo encaminhado no plano de dados e você não vai ter muito controle daquilo mais. Porque já passou para o plano de dados. Você já não tem mais o controle. Se você gostaria de ter o controle daquilo, você tem que tirar aquela regra. Senão você perde o controle daquilo. Tá? Então, esses atrasos são importantes. E em redes de longa distância é pior ainda. Porque se o controlador estiver em outra cidade, outro estado, você vai ter 50, 100, 200, 300 milissegundos para falar com o controlador lá, para voltar a mensagem. Tá?
Isso aqui é uma figura do ecossistema do OpenFlow, o ecossistema completo. Nós temos aqui embaixo, essa figura antiga, né? Tem os switches OpenFlow, no caso, alguns comerciais, incluindo aí o Datacom. Tá? Alguns switches que são open source, tá? Desenvolvidos por Stanford. Por exemplo, o OpenV Switch foi desenvolvido inicialmente por Stanford, depois eles criaram essa empresa, Nicira, e a Nicira foi comprada pela VMware, tá? Por $1 bilhão. Tá? Tem o OpenWRT, que eu falei para vocês, que é um firmware aberto para pontos de acesso, que você pode rodar OpenFlow. Tá? Então, aqui você tem um nível, que são os switches OpenFlow. Tá? Depois desse nível de switches, você vai ter um nível de software, que é o que faz fatiamento. Lembra das visões que a gente estava falando de abstrações? A visão da rede, eu gostaria de ter essa visão, o outro cara essa visão, outro cara essa visão. Essas visões são feitas a partir desse software chamado FlowVisor, que faz o fatiamento da rede. Depois eu tenho controladores. Eu tenho Knox, eu tenho Snack, eu tenho POX, eu tenho Floodlight, eu tenho Beamer, Beacon. Enfim, eu tenho uma série de controladores possíveis. Tá? O Quantum, se eu não me engano, ele está baseado no OpenV Switch. Então ele vai ser uma interface com o OpenV Switch para comunicar. Em Python. Tá? Aí ali em cima você tem um monte de aplicações, tá? E você tem ferramentas de debug, ferramentas de monitoração. Tá? Bom, eu queria mostrar umas demonstrações, mas, enfim, eu acabei tendo que trocar o meu computador para apresentar, e elas estão aqui desse lado, então vai levar um certo tempo para eu transferir as demonstrações. A gente vai deixar para amanhã de manhã. Amanhã de manhã não, amanhã à tarde. Tá bom? Então a gente vai parar por aqui. Alguma pergunta a mais? Não? Vai aparecer outras, né? Então tá bom, moçada. Obrigado. Então até amanhã.